Vamos começar entendendo como a gente passa uma edição aqui do DaVinci Resolve para o Fusion. Bom, eu tenho aqui os takes que a gente vai utilizar para essa composição. Essa cena aqui da neve vai ser o fundo, então vou jogar ela aqui como a camada 1. E em cima a gente vai ter essa cena gravada em chroma durante o curso de direção e fotografia para estúdio. A gente mostra como fazer a iluminação chroma corretamente. Eu vou apagar aqui essa partezinha de áudio que a gente não quer. E por cima a gente tem essas partículas de neve que a gente vai utilizar para ajudar na composição. Agora a gente pode cortar os excessos, deixar exatamente da duração que a gente quer. Então eu vim com o mouse aqui no extremo e apertar Ctrl B. Ctrl B é o mesmo que usar a Gillette para cortar. E aí eu deleto a parte que eu não quero. Bom, assim a gente tem uma edição convencional, falta fazer a composição. Para fazer a composição, a gente vai lá para o Fusion. Então eu vou selecionar esses três arquivos, botão direito e New Fusion Clip. E aqui vai aparecer um novo item, que é o nosso Fusion Clip. E perceba como ele agrupou as três camadas e transformou numa única camada. Há também aqui um símbolo indicando que essa camada é uma camada de Fusion. Eu vou dar um duplo clique no nome para poder renomear. E vamos chamar aqui de Chroma Comp. Ok. Agora, se a gente simplesmente ir para a aba de Fusion, a gente já vai ter a nossa composição pronta. Perceba que aqui embaixo eu tenho os nodes, tenho também os merges e o media out. Isso quer dizer que eu tenho as três camadas que eu estava trabalhando, os conectores que conectam essas camadas e a saída. Muito simples, né? Vamos ver uma segunda maneira de fazer isso. Eu vou voltar aqui para a timeline, eu vou puxar a cena de chroma e eu poderia somente puxar a cena do chroma. Daí, eu seleciono essa cena do chroma, sem nada de especial, simplesmente ela está na timeline, e eu acesso o Fusion. Nesse caso, eu vou ter somente a cena original e a media out. Para eu inserir as outras camadas, eu posso inserir diretamente por aqui. Eu acesso ali em cima o Media Pool, e aqui através do Media Pool, eu seleciono as outras camadas. Então eu vou trazer aqui o Snow, clico e arrasto para cá, e vou trazer também a cena de fundo. Deixa eu colocar em miniatura, só para eu ver certinho esse daqui. Bom, aqui, quando a gente trabalha com esse fluxo, não importa a ordem das camadas, mas é importante se manter organizado. Vamos visualizar o que é cada uma camada. Deixa eu só desligar aqui o Media Pool. Eu quero visualizar na esquerda esse vídeo 3. Então eu vou clicar aqui embaixo nessa bolinha da esquerda. Isso vai fazer com que a imagem desse Media in 3 vá para a esquerda. Esse é o nosso fundo. Beleza. Agora eu quero ver na esquerda o Media 2. O Media 2 são as partículas, então ele vai vir na sequência. E aqui o Media 1, que é o primeiro que a gente começou, é a cena do chroma. Vamos jogar ele na esquerda, isso aí. Bom, o Media Out é o que a gente está vendo no monitor da direita, que é o nosso resultado final. E aqui a gente consegue ver que tem um fluxo dizendo que sai desse nó e entra nesse nó. Eu vou quebrar aqui o fluxo simplesmente dando um clique. E agora o nosso Media Out vai estar vazio. Aqui em cima inclusive diz, ó, Media In 1, Media Out 1. Os nomes que você tiver nos nodes são os nomes que você vai encontrar ali em cima. Inclusive, se você quiser, você pode renomear. Basta clicar com o botão direito e escolher Rename ou utilizar o atalho F2. Bom, vamos conectar agora os objetos. Para conectar, eu posso utilizar uma ferramenta chamada Merge. Aqui a gente encontra a ferramenta Merge. Eu arrasto a ferramenta Merge aqui e eu vou precisar de duas delas. Ok. E aí o que eu vou fazer? As camadas que forem fundo, eu puxo para o conector amarelo. E as que forem por cima, eu puxo para o conector verde. Na sequência, eu conectei essas duas camadas, eu vou conectar o resultado delas como fundo no próximo merge. E aí esse como foreground, como primeiro plano. Então eu estou dizendo, esse entra como fundo, esse como primeiro plano. Misturei os dois, entra como fundo, esse como primeiro plano. E aí eu jogo tudo isso para o Media Out. Uma outra maneira de fazer isso, deixa eu apertar aqui Ctrl Z algumas vezes. Eu clico com o botão direito e eu arrasto para o Merge. E eu escolho Background. Clico com o botão direito, arrasto para o Merge, escolho Foreground. Botão direito, arrasto para o Merge, Background. Botão direito, arrasto para o Merge, Foreground e arrasto para o Media Out. Simples, né? Então a gente conseguiu o mesmo resultado que antes, só que a gente editando aqui diretamente dentro do Fusion. Quando você quiser trazer outras camadas dentro da sua composição, basta acessar Media Pool, selecionar a camada e arrastar aqui para baixo. Daí você consegue conectar ela usando
uma ferramenta chamada Merge. Se você quiser controlar também a duração, daí você precisa acessar um painel chamado Keyframes, que é onde você vai colocar as animações, os keyframes, mas além disso, você também pode aumentar e diminuir a duração de uma camada. Perceba que você vai ter todas as ferramentas aqui, o Media 1, 2, o 3, os Merges e o Media Out. Se eu quiser aumentar ou diminuir a duração de um deles, basta clicar arrastar e eu controlo a duração dele. Vou apertar um Ctrl Z para voltar ao normal. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer para manter organizado o meu fluxo de nós é customizar algumas das coisas de aparência dos meus nós. Inclusive ele já está customizado, porque eu deixo assim por padrão. Percebe essas linhas aqui bem retinhas e como ele gruda exatamente nessa malha, nesse grid do fundo? Isso não é o padrão. Para ativar essa maneira, eu clico com o botão direito, eu venho aqui em opções e eu ativo Orthogonal Pipes. Por padrão isso vem desligado e ele vem como Direct Pipes. Além disso, eu gosto de ativar uma opção chamada To Grid, organizar tools para a grade, To Grid. Por padrão, ela vem desligada. Então, por padrão, ele vem solto, ó, com uma linha reta, solto, ele pode parar de qualquer maneira e geralmente vira uma bagunça. Então, eu gosto de pedir aqui para ele ficar organizado a grade e que ele também, nas opções, fique com as linhas ortogonais. Assim, ele fica com essas linhas retinhas, fica fácil de identificar a posição de cada um deles e deixar tudo assim bem retinho, bem bonitinho, para visualizar melhor os elementos. Outra coisa importante de entender. O resultado final depende da ordem dos objetos. Só que a ordem dos objetos não é a ordem das camadas. Não é que nem no Photoshop, que é uma ordem visual, que se eu puxar aqui algo para cima do outro, ele automaticamente vem antes. Isso aqui não importa, eu posso mexer o que eu quiser aqui, que a ordem dos objetos não vão estar mudando na minha composição. O que determina a ordem é esse fluxograma. Então é importante até você manter o fluxograma organizado, para você entender mais ou menos o que está acontecendo. E a ordem começa assim. O primeiro objeto, ele sai, isso aqui indica que ele está saindo, e ele entrou como background. Inclusive esse não é o primeiro objeto, porque ele está entrando aqui como foreground, como primeiro plano. Então esse é o meu primeiro objeto do processamento. É sempre o amarelo o primeiro. Então esse é o meu primeiro objeto, e ele entra como background. Ele é o objeto 1. Esse é o objeto 2, ele entra como foreground. Então esse é o primeiro que ele vai calcular, esse é o segundo. O merge consegue conectar somente duas camadas. Ele mescla essas duas, e aí ele sai, perceba que é um quadrado, e ele chega no segundo merge. Esse segundo merge, primeiro eu calculo o background, então isso vem primeiro, e depois o foreground, isso vem depois. E aí a saída está indo para o media out. E qualquer outra ferramenta que eu conectar durante esse caminho vai ser processada depois. Então, se eu conectar, por exemplo, um blur, esse blur está sendo processado após o merge. E se eu colocar outra ferramenta e outra ferramenta na sequência, vai ser sempre seguindo essa linha das setas, ó. Sempre procure pelas setas. Bom, eu não quero esse blur, então vou dar um Ctrl Z para tirar esta ferramenta do meu fluxo, do meu pipeline.